Vamos orar mais uma vez? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra, nos encontramos aqui, meu Deus, o teu povo, reunidos, congregados, assim como era o costume do Senhor, todos os sábados, se levantava, se arrumava, com certeza vestia a melhor roupa e ia para a sinagoga participar da programação. Aqui o teu povo está dando continuidade aos teus costumes e os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Estamos aqui, meu Deus, no teu dia santo, te reverenciando, te adorando em espírito e em verdade. Por isso, Pai, eu te peço, derrama teu Santo Espírito nesta manhã para o entendimento da tua palavra que vai ser aberta nesse momento. Quanto ao teu servo que aqui está, Senhor, me ajuda também com o entendimento do teu Santo Espírito, para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor mandou eu falar. Fica conosco, nos abençoa sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu posso tirar a máscara, né? Deixa eu tirar essa máscara aqui, para ficar melhor falar, né? Bom dia, Igreja de Deus, a congregação do Senhor. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Meu nome é Djalma, eu sou lá do PC. Não era para eu estar aqui hoje, né? Mas aonde o Senhor chamar, nós temos que ir, né? E aonde Deus mandar, né? A lei dos desbravadores. E eu sou um desbravador, né? Eu sou regional da primeira região de desbravadores. E eu tive o privilégio de estar aqui no começo desse ano. E logo depois também eu fiquei triste, porque eu estava aqui na investidura de lenço do Ramones. Naquele dia eu estava aqui, eu coloquei o lenço nele, né? E logo quando foi depois eu soube da fatalidade que aconteceu com ele. Eu fiquei muito triste, né? Orei pela família, imagino como ficou a família daquele desbravador. É uma nação de meninos que eu amo demais, que eu quero muito bem, né? E eu estou olhando aqui, eu não sei se está por aqui ou se está escondido atrás de uma máscara, que hoje todos nós andamos escondidos atrás das máscaras, né? A Carliana não está aqui, né? A Carliana, no dia que eu estava aqui, ela estava aqui, a Carliana foi minha desbravadora lá no PC, né? Minha desbravadora. Então, são os meninos que a gente aprende a amar e querer bem, e em todo canto que a gente encontra, é como que seja um filho da gente, né? A gente aprende a querer bem. Meus queridos, eu não sei para quem é a mensagem que o Senhor mandou hoje, mas Ele mandou uma mensagem. Ontem, depois do pequeno grupo, eu recebi uma mensagem da irmã que viria pregar aqui, dizendo que não ia poder vir, e perguntou se eu podia vir. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, para a tua obra. E eu trouxe uma mensagem, o Senhor mandou uma mensagem que novamente eu repito, eu não sei para quem é, mas é uma mensagem maravilhosa que Deus mandou. Deixa eu pegar aqui meus olhos. E a gente vai ficando velho, né? Os cabelos vai ficando branco, a vista vai se acabando, né? Precisamos de auxiliar de uma lente, o auxílio de uma lente. Mas, meus queridos, a nossa mensagem de hoje tem por tema eternidade. Tem por tema eternidade. E o título é Vida Eterna. E o texto, a tese da nossa mensagem de hoje é: a vida eterna é para todos da terra? É para todos os seres humanos? A vida eterna é para todos? E o nosso texto-chave está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31. É um verso muito conhecido de todos nós. Este é o texto-chave da nossa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. É o nosso verso-chave de hoje. Da nossa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Amém, meus queridos? Aqui diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
O hino que a gente cantou, inicial aqui, falou de tempo. Falou de tempos. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Quanto tempo já faz que tu não anda com Deus? Quanto tempo já faz que tu não fala com Deus? Que tu não ora a Deus? Fala de tempo. E os tempos que nós estamos vivendo agora, irmãos, são tempos preciosos. Por que que são tempos preciosos? Porque os tempos estão sendo abreviados. E nós precisamos aproveitar cada minuto da nossa vida. Nós precisamos aproveitar cada minuto da nossa vida para glorificar o nosso Deus e fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós negligenciamos a vontade de Deus, né? Quando Deus fez a terra e tudo que nela era, Ele viu que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Ele viu, quando Ele terminou tudo, Ele viu que tudo que Ele tinha feito era muito bom. Até o tempo. Agora, tinha uma coisa que o homem não se preocupava. Quando Deus fez o homem, o ser humano não se preocupava com uma coisa que hoje nós nos preocupamos, com o tempo. Por que que eles não se preocupavam com o tempo? Porque era eternidade, era eterno. Eles não precisariam se preocupar com o tempo. Nós também hoje não estaríamos preocupados com o tempo se nós estivéssemos vivendo na eternidade. Nós não precisaríamos estar preocupados com o tempo. Mas hoje você se preocupa. E o tempo passa rápido. O tempo agora está passando muito rápido. Isso, a gente percebe isso no dia a dia, nos seus afazeres. Tudo que a gente faz hoje, quando você menos espera, que está se preparando o início da semana, já chegou o sábado. Quando você menos espera, você está ouvindo os sons dos fogos, ainda, os sons dos fogos da comemoração do ano que passou. Nós já estamos agora chegando ao final de outro ano. E o tempo está passando e você olha para trás, o que foi que eu fiz esse ano? Às vezes não deu tempo você fazer nada, porque os tempos estão correndo, os tempos estão sendo abreviados, né? E isso é bíblico. Apocalipse fala sobre isso, isso é bíblico, né? E as coisas também estão correndo, os acontecimentos para ser cumpridas as profecias, estão correndo rapidamente para ser cumpridos. As coisas que estão acontecendo ultimamente, meus queridos irmãos, essas doenças, essas coisas, correria por uma vacina, tudo isso é bíblico. E muitas vezes, nós que somos cristãos, às vezes a gente tem a tendência de se assombrar com essas coisas, ficar amedrontado com essas coisas. Não, meus queridos. Qual é a nossa principal mensagem do povo de Deus? É a volta de Jesus, e nós queremos ver a volta de Jesus. Então, quanto mais os acontecimentos começarem a acontecer, mais nós devemos glorificar a Deus. Agora a questão é, como eu estou para me encontrar com Deus? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a honra e glória de Deus. E agora, meus queridos, nós vamos para o nosso texto principal da nossa pregação, Eclesiastes capítulo 3. É outra passagem também que eu sei que os irmãos já sabem de qual é essa passagem. Os irmãos já sabem de qual. Esse é o nosso texto principal de hoje, falando sobre o tempo também. Falando sobre o tempo. Amém? Eclesiastes no capítulo 3, tempo para tudo. E a palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado
e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Às vezes eu fico pensando, por que Deus se preocupou em inspirar o sábio Salomão para que colocasse isso aqui? Sabe, irmãos, quando nós saímos para evangelizar, quando você sai para entregar um folheto para alguém, é que você vê isso aqui na prática. Entendeu? Já começa pela igreja, já começa por nós mesmos. Irmãos, vamos juntar aqui no sábado à tarde e nós vamos fazer uma panfletagem. Ah, irmão, eu não tenho tempo não que eu vou fazer isso. Irmão, eu não tenho tempo para fazer isso. O que é que tu está fazendo com o teu tempo? Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a honra e glória de Deus. E o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? E quando nós saímos, a gente encontra a mesma coisa lá fora. Irmão, eu estou lhe convidando para os Caleb, está aqui um convite, lá vai ter a palavra de Deus, lá vai ter uma programação maravilhosa. Ah, irmão, eu não tenho tempo não. Irmão, eu não tenho tempo não. Você convida um amigo seu para a igreja, ele bota 1000 desculpas. Não, irmão, eu não tenho tempo não. Depois que eu casar, eu vou. Outros dizem, não, depois que eu ficar velho, eu vou. Eu tenho que curtir a vida, aproveitar o tempo. Eu tenho que curtir a vida. E assim continua. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E o tempo não espera por ninguém. O tempo corre. O tempo corre, o tempo não espera por ninguém. Mas isso acontece, né? A importância do tempo. Deus se preocupa com nossos dias? Sim. Deus se preocupa com nossos dias. Deus, ele se preocupa em saber o que é que nós estamos fazendo nos nossos dias. Aqui o título é Eternidade, Vida Eterna. Desde quando começa a nossa eternidade? Desde quando vai começar a nossa eternidade? Nós costumamos, irmãos, dizer que a eternidade começa com a vinda de Cristo. Não é isso? Sabe, irmãos, mas o meu pensamento, isso não é coisa da Bíblia, é um pensamento meu. Você sabe quando é que começa a eternidade? Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Por que eu tirei essa conclusão? Nas Olimpíadas, tem uma modalidade lá de hipismo, né? Os cavalos, né? Aquela coisa toda. E vocês percebem que aquela pista que eles percorrem tem os intervalos, tem os obstáculos, né? E eles entram, quando eles entram na pista, eles vão correr agora contra o tempo, eles têm um tempo para fazer todo aquele percurso, mas também eles têm que ter cuidado com os obstáculos que tem no meio daquele percurso. E cada obstáculo, ele já entra com 100% da pontuação que eles precisam, não é isso? E cada obstáculo daquele que ele vai derribando, vai diminuindo, vai somando, né? Cada obstáculo caído vai ter um valor. E vai somando, e no final daquela pista, soma todos os obstáculos que ele derribou, e ali diminui na pontuação geral. Quando o atleta passa por todos os obstáculos dentro do tempo, e ele não derruba nenhum, então diz que ele zerou a pista, não é isso? Eu não sou muito de assistir televisão, mas eu gosto de esporte, e eu observei isso aí. Então ele zerou a pista. Se ele zerou a pista, é porque ele não teve nenhuma falta durante aquele percurso. E eu deduzindo isso, eu digo, rapaz, é a mesma coisa da nossa vida. Nós, a partir do momento que nós somos gerados, a partir do momento que nós nascemos, que nós nos tornamos pessoas e que nós temos consciência do que é errar, nós entramos nessa pista. E essa pista é cheia de obstáculos. Que pista é essa? Nossa vida. Nosso tempo de vida. E a gente, sabe, a gente já nasce com 100% de chance de nós estarmos na eternidade. Deus já nos fez nascer para isso.
Mas, durante esse espaço de tempo chamado vida que Deus nos dá para vivermos aqui, tem os obstáculos, e nós vamos ter que passar por eles. Ou nós vamos passar cuidadosamente para passar por eles, sem derribar, sem cair nos obstáculos, que é exatamente as tentações. Ou então, nós vamos chegar no final da nossa vida, com a nossa vida zerada de obstáculos caídos, de caídas, de tentações. Aí é quando nós temos a nossa vida eterna. Mas todos nós nascemos para a vida eterna. Eu não acredito, meus queridos, que Deus tenha o propósito de ter permitido você nascer para você ir para a perdição eterna. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós nascemos para a vida eterna, para viver eternamente. E Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, como diz na própria palavra de Deus, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem o prazer que o ímpio se converta e viva. Por que tereis que morrer, ó casa de Israel? Assim diz o profeta, né? E aí, meus queridos, é que vem, e qual o propósito de Deus com o nosso tempo? Com o nosso tempo, glorificar a Deus, como o verso inicial disse aqui, o verso-chave. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória de Deus. Nós, irmãos, e Deus sabia que não era todo mundo que ia aceitar fazer isso, mas como você foi chamado, como eu fui chamado, então nós temos esse propósito de glorificar o nosso Deus. Porque pessoas que não glorificam a Deus, já tem muitos por aí, mas você foi chamado, e você deu ouvido à palavra de Deus, deu ouvido ao chamado de Deus para glorificar o nosso Deus. E assim a vida continua. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, de fazer tudo o que Deus quer de nós. Porque Deus diz que temos tempo para tudo. E por que tantas pessoas dão desculpas? Sabe, irmãos, eu estive analisando isso aqui, porque Deus diz nesses versos que nós lemos, que tem tempo para tudo. Vocês já perceberam que nos dias que nós estamos vivendo, o tempo não está sendo respeitado. O nosso tempo não está sendo respeitado, seja para dormir, seja para acordar. Não está sendo respeitado o tempo. O tempo de dormir, 8 horas, não está sendo respeitado. E outra coisa, com relação à maturidade, não está sendo respeitado. Sabe, irmãos, no tempo que eu nasci, né, 1900 antigamente, a gente tinha os tempos para tudo. Tinha tempo de namorar. Naquela época tinha tempo de namorar. Eu acho que hoje os irmãos aqui mais maduros como eu, devem lembrar muito bem que a gente tinha tempo para namorar. A gente tinha o tempo de chegar na casa da namorada e tinha o tempo de sair. Eu não passava, nunca passei um dia, uma noite na casa da minha namorada. Nunca passei. Tinha tinha o horário de chegar e tinha o horário de sair. E olha como era gostoso, irmão, que aquele tempo era valorizado. Você valorizar, por quê? Eu só tinha tempo no final de semana para ir namorar, e era de 6 da manhã às 9 da noite. Aliás, 6 da noite às 9 da noite, esse era o meu tempo. E eu tinha que aproveitar o máximo desse tempo. Então eu não via a hora de ir para a casa dela, e ela também não via a hora de estar lá para me receber. Então já preparava tudo para não ter atrapalhação nenhuma, né? E eu já me arrumava também. Assim era o meu tempo. E eu tenho certeza que o tempo de muitos aqui também foi desse jeito. Era um tempo bom, um tempo romântico que você dava valor, né? Você dava valor a isso. Hoje está um pouco banalizado, irmãos. Hoje eu converso com os meus desbravadores, quando estamos reunidos em palestra, eu digo sempre para eles: olha, vocês estão vivendo no pior tempo da história da humanidade. É um tempo que não tem romantismo. Quem hoje se vê mandar uma cartinha para outro?
Na minha época, vai ou não vai, eu recebi uma cartinha pelos Correios. Correios, é de Djalma Pereira Lima. Quando eu olhava lá, estava uma cartinha cheia de beijos. Que coisa linda, irmãos. Eu tenho certeza que esses jovens hoje não têm essa experiência, não sabem o que é isso. Coisa maravilhosa. Hoje a gente só recebe carta de cobrança, de contas, né? Mas nesse tempo, irmãos, tinha esse romantismo. Não tinha, eu acho que alguns irmãos alcançaram isso aqui, eu tenho certeza. Coisa linda. Tempo, irmão. E hoje, sabe o que é que eu vejo, irmão? Esse tempo que a gente tem para começar a ter esse romantismo, para começar a ter esse sentimento de namoro, isso antecipou para 7 anos, 8 anos. Irmãos, o povo está atropelando o tempo. O sistema que nós vivemos está atropelando o tempo. Onde é que uma criança de 7, 8 anos vai saber o que é namoro, vai saber o que é esse sentimento? Não sabe, irmãos. Estão atropelando o tempo. É por isso que aqui os versos que nós lemos diz que tem tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, o tempo de namorar, o tempo de casar, o tempo de ter seus filhos, de criar seus filhos. Eu não sei se tem algum agricultor aqui que já foi agricultor, alguém que já plantou alguma coisa. Eu sou filho de agricultor, a irmã. Irmã, me diga uma coisa, nós que sabemos, na agricultura tem um tempo para tudo também, né? Tem o tempo do inverno, tem o tempo do verão. Se nós plantarmos alguma coisa no verão, vai dar alguma coisa? Não. E você irrigar, né? Mas se você plantar num canto que você não faça a irrigação, porque está no verão, nem sequer vai nascer. Por quê? Porque não é tempo de plantar, como disse aqui os versos. Não é tempo de plantar. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é que as pessoas não estão mais respeitando o tempo para nada. Até o tempo do dia do Senhor, ninguém respeita mais. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos, de atropelamento. E as pessoas estão atropelando tudo. E quer que o mundo viva bem. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Agora eu pergunto, será que o inimigo de Deus, ele se importa com o nosso tempo? Se importa. Ah, como ele se importa, irmãos. Ah, como ele se importa. Sabe, irmãos, o tempo que eu estou assistindo alguma coisa inútil aqui, é o tempo que eu estou glorificando o inimigo de Deus. É o tempo que eu estou glorificando ele. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória de Deus. Portanto, se eu estou desperdiçando meu tempo, como hoje a maioria da juventude desperdiça, irmãos, isso aqui eu prego em toda a igreja lá no PC, sempre que eu vou pregar, eu falo nisso aqui. Sabe, irmãos, a gente tem que falar. Deus disse, Atalaia, vai lá e fala para a casa rebelde. Tu tem que falar que ouça ou que não ouça, mas fala para a casa rebelde. Se tu não falar e vier o inimigo e matar todos eles, eu vou requerer de ti o sangue deles. Mas se tu falar e eles continuar no erro e vier o inimigo e matar todos eles, tu não terás parte desse sangue, culpa nesse sangue. É por isso, irmãos, que a gente tem que falar. Hoje, eu vejo, e eu não vou lá para longe não, é dentro de minha casa. Eu tenho 2 filhas, tenho 3, um já está casado, e tenho 2 filhas em casa. Mas, irmãos, eu fico assim, porque eu vejo as meninas vão dormir depois de meia-noite. Irmãos, quanto tempo perdido. Às vezes eu chego lá em casa, às vezes depois de um culto, ou coisa qualquer, quando eu chego lá em casa, eu fico lá escutando lá de fora. Eu não escuto o ruído de ninguém. Eu digo, rapaz, será que saiu todo mundo e deixaram a porta aberta? Não acredito, eu fico escutando.
Aí eu chego lá, vou entrando devagarinho. Irmãos, quando eu entro lá, tem 7, 8 pessoas lá em casa, ó. Ninguém dá um pio em nada. Não é assim, né? Essa é a vida. Agora, pergunto, será que estão lendo a Bíblia? Será que estão assistindo alguma coisa para honrar e glorificar o nosso Deus? Eis aí a questão. Irmãos, de maneira alguma eu quero dizer que isso aqui é ruim. Não, isso aqui é ótimo. Para nossa comunicação nos ajuda muito. Agora, o inimigo de Deus pega o vácuo que Deus deu inteligência para o homem, para fazer esse aparelho para o nosso próprio bem, e ele transforma em maldição. E ele transforma em maldição para nossas mãos. E se nós não sabemos usarmos, é uma maldição na nossa vida. É uma maldição na nossa vida. É por isso que aqui, o inimigo de Deus se preocupa com o nosso tempo, sim. Ele se preocupa. Lembrando agora, irmãos, uns tempos atrás aí, eu não sei quantos anos é que faz, mas eu acho que os jovens aqui lembram, tinha uns desenhos, não era desenho não, era uns tal uns caras que se transformavam, aí diz morfar, não sei o que, aquela coisa, eu não sei como era o nome mais, faz muito tempo. Como? Pronto. E eles sempre tinham uns monstros para eles destruir, não era? E, irmãos, entrou um episódio, eu não assistia muito aquele, é tanto que eu nem sei do nome direito. Eu só sei que era aqueles tudo colorido, várias cores, né? Mas teve um episódio que ficou na minha mente até hoje. Muito engraçado. Eu estava entrando na igreja nessa época. E teve um episódio de que os monstros inimigos estavam destruindo uma cidade longe. Mas, na cidade que os heróis estavam lá, tinha um monstro também lá. Mas esse monstro, quando eles viram aquele monstro, eles se prepararam, olha, vem invadir, então eles ficaram em alerta. Só que aquele monstro, ele estava nos parques da cidade, brincando com as crianças, certo? Ele estava brincando, entretendo as crianças. Então, os heróis, que era para defender a terra, né, que nesses episódios os heróis é para defender a terra, eles nem ligaram. Ai não, esse aí não é perigoso não, ele está brincando com as crianças e passou, e ele brincando com as crianças. Quando dá-se fé, recebem uma mensagem, olha, a cidade tal está sendo destruída por um bocado de monstro. O que era que estava acontecendo naquele momento, irmãos? Aquele monstro foi mandado para ali para brincar com as crianças, para ganhar o tempo dos artistas, daqueles heróis, para que eles não fossem combater contra os perigosos que estavam destruindo a outra cidade. Irmão, por que isso ficou na minha mente? Porque quando eu trago para a minha vida espiritual, é a mesma coisa. Quando a gente traz isso para a nossa igreja, é a mesma coisa. Sabe, irmãos, na minha vida, se eu for passar a maioria do meu tempo ocupado com coisas que não glorificam a Deus, eu estou glorificando o inimigo de Deus. E ele está ali só, certo? Me ajeitando por ali, que é para eu não despertar do sono, como disse o apóstolo Paulo, que já é hora de despertar do sono, para que eu não veja as verdades do que nós estamos vivendo, as profecias sendo cumpridas. Ele quer que a gente viva ali, continue dormindo, e para isso ele coloca várias coisas na nossa vida. Ele coloca novela, coloca o celular, coloca séries, que é só o que os jovens hoje gostam de séries, passa tempos e mais tempos. Eu tiro isso pelas minhas filhas, passa tempos e mais tempos, às vezes passa a noite quase toda para assistir uma série completa, mas não passa meia hora para estudar 3 capítulos da Bíblia e fazer o ano bíblico. Estão vendo, irmão, como é que o inimigo faz para nós, para tomar o nosso tempo? Ele se preocupa com o nosso tempo, se preocupa. Por quê? Porque no dia que Jesus voltar para mim, se eu estiver conectado e honrando e glorificando o inimigo de Deus, eu não vou ter a eternidade que Deus me deu. Eu não vou ter. Por isso, irmão, que nós devemos ter todo cuidado com o tempo precioso que Deus nos deu. A gente deve ter todo cuidado. Certo, irmãos? A serva de Deus disse que vai ter um momento em que nós vamos
aquilo que nós não pregamos em liberdade, como nós ainda estamos, viu, irmãos? Nós ainda estamos em liberdade, mas nós sabemos que vem por aí a nova ordem mundial. Isso aí é bíblico, isso aí a gente sabe que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, e as implicações dessa nova ordem mundial, eles vão tirar a nossa liberdade da gente pregar o evangelho. Vocês assistiram nessa semana que lá, eu acho que na Bolívia, estava tendo um quebra-quebra lá, por quê? Porque o governo decretou que era proibido pregar o evangelho em todo canto lá. Eu acho que os irmãos devem ter assistido isso aí, não foi? Irmãos, o que é que eu vejo nisso ali? Eles proíbem aqui num país, e proíbem ali em outro país, e quando a maioria dos países já tiver proibido de pregar o evangelho, então eles dizem, não, já que um bocado estão aderindo, então vamos logo passar aqui o rodo aqui, e ninguém mais vai pregar, pronto. Aí chega a proibição. E eu digo uma coisa, irmãos, isso não tarda a chegar aqui no Brasil. Não tarda a chegar. Então, irmãos, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, para nós sairmos a pregar a palavra de Deus, o tempo é precioso para nós hoje. Tem alguém que você ama ao seu lado? Tem seu vizinho que você ama? Tem um amigo seu que você quer bem, que você ama? Você tem que chegar para ele e dizer, olha, eu quero muito bem a você. Nós estamos, não sei quantos anos que que nós somos amigos, mas eu tenho uma coisa para te oferecer, a eternidade. Irmãos, nós não temos mais tempo para pensar em outra coisa. O nosso momento agora é pensar na eternidade. Pensar na eternidade. Irmãos, nós podemos mudar o propósito de Deus na nossa vida, com o tempo que Ele nos deu? Podemos. Podemos mudar o propósito de Deus. Sabia, irmãos? Nós podemos mudar. O propósito de Deus qual é na nossa vida? Que a vida, os dias que Ele nos concedeu, seja para a honra e glória de Deus. E com isso, Ele nos concede a eternidade. Mas, se eu me desviar desse caminho, e entrar no caminho que não é para glorificar a Deus, eu vou perdendo a minha eternidade. Então o propósito de Deus na minha vida, foi eu quem mudei, não foi Deus. Deus está lá esperando pela minha decisão. Mas eu estou mudando o propósito de Deus na minha vida. Em tudo, irmão, que a gente faz, existe um peso para a eternidade. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Tudo para a honra e glória de Deus. Irmãos, uma coisa interessante. Há uns, acho que está com uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, a revista, teve uma revista de grande circulação no mundo. Os cientistas da NASA, eles descobriram uma coisa, a questão com relação ao tempo. Nós sabemos que o dia tem 24 horas, porque é um giro completo da Terra, não é isso? Eu não sou bom nisso não, eu estou aqui, enrolando aqui, passando o que a gente aprendeu o básico, né? Mas, esses cientistas da NASA, que eles estudam astro, estudam tudo isso, e eles descobriram uma coisa interessante para os nossos dias de hoje, muito interessante. Eles descobriram, irmãos, que a Terra, ela é solta no ar, nós sabemos disso, e ela fica girando, e ela nunca sai do canto, nem para um canto, nem para outro. Ela fica ali naquele local, gira ali, no local firme. E por que ela gira, né? Às vezes os incrédulos, que não acreditam em Deus, eles ficam pensando, por que essa bola tão grande gira? Mas ali dentro, no centro da Terra, tem um material, né, que é magnético. E eles descobriram que no espaço que está aqui ao redor da Terra, tem também um campo magnético, que esse campo magnético é que ele gira. Vocês estão entendendo? Ele gira aqui ao redor da Terra.
Esse campo magnético é que faz a Terra girar. Entenderam? É que faz a Terra girar. O que foi que eles descobriram? Há uns 30 anos atrás, eles sempre fazem essa pesquisa para saber como é que está a rotação da Terra e esse campo magnético. E nessa revista explica que eles sempre comprovaram que a rotação sempre foi 24 horas. Só que uma coisa muito engraçada e importante para nós que vivemos atento às profecias. Eles descobriram que a rotação da Terra e desse campo magnético não gira mais em 24 horas. Não fecha mais o círculo em 24 horas. Fecha agora o círculo em 16 horas. Engraçado, né, irmão, isso? Vamos lá para Apocalipse, para a gente desvendar isso aqui. Apocalipse no capítulo 8, verso 12. Apocalipse 12, verso 8. Aliás, 8, verso 12. Ao contrário, né? 8, verso 12. Amém, irmãos? Diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Que coisa incrível! Então eles descobriram que o dia, a rotação da Terra não faz mais o giro em 24 horas, mas em 16 horas. Irmão, se você divide 24 horas em 3, qual é a parte que está faltando aqui? Uma terça parte. Não é interessante isso? Uma terça parte. Mas aqui diz que uma terça parte do sol e uma terça parte da lua. Então quer dizer que uma terça parte da noite já não existe. E uma terça parte do dia também não existe. Ou seja, o nosso dia, claro, dia não tem mais 12 horas e apenas 8. E a noite também não tem mais 12 horas, apenas 8. Irmãos, agora, na prática, será que isso não está acontecendo na prática? Irmãos, eu sinto isso na prática. Nós não temos mais tempo para fazer nada. Você não planeja mais nada, você não tem mais tempo para planejar nada. Quando você menos espera, já terminou o dia. Na prática, nós estamos vivendo isso aqui. E os cientistas, apenas eles comprovaram com a ciência deles, que de vez em quando eles estão fazendo isso, né? Estão comprovando as palavras da Bíblia, os cumprimentos das profecias. E a pergunta é: o que é que eu estou fazendo com as horas que Deus me dá para viver? Será, irmãos, que quando Deus voltar, Ele vai me encontrar pronto para a eternidade? Agora, uma coisa muito importante no meio de tudo isso. Então, irmão, se a minha vida é um círculo com obstáculo, e quando eu fechar esse círculo, é o tempo da visita de Jesus para a minha vida, ou então é a volta de Jesus para mim, e eu vou derrubar muitos obstáculos, então eu estou perdido. Não, irmãos, você não está perdido, porque Deus sabe da sua perseverança, Deus sabe que você está buscando. Nós nunca vamos chegar à perfeição aqui nessa terra, mas quando Jesus voltar, Ele vai terminar de nos aperfeiçoar por causa da tua perseverança. Nós não devemos se preocupar com isso, mas nós devemos o quê? Vigiar e orar, e procurar ser sincero para com o nosso Deus, porque quando Ele vier, irmãos, com certeza Ele vai completar o que nos resta para nós ser perfeito, porque o maior desejo de Deus é que nós esteja com Ele na eternidade.
Porque Jesus, ele foi preparar o lugar. E quando ele preparar, ele voltará para levar nós, para que onde ele estiver, que é no céu, nós esteja lá também com ele. Esse é o maior desejo do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei para quem essa mensagem é para mim. Muitas vezes a gente negligencia no nosso tempo que Deus nos dá e fica fazendo coisas que não é para a honra e glória de Deus. E nós precisamos disso nos nossos dias, e o mais rápido que puder, porque é como as profecias mostram, e os nossos dias avançam para isso. Vai chegar um momento que nós vamos querer pregar a mensagem, e nós não vamos ter liberdade para isso. Vamos pregar a mensagem, como a serva do Senhor disse, em tempo de angústia. Meus queridos, que Deus abençoe, que Deus tome conta da vida de cada um de nós, e que nós possamos dar mais valor às horas de vida que Deus nos dá aqui na terra. A nossa irmã vai fazer um louvor agora especial para encerrar a nossa programação de hoje. Quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei meus dias num livro em suas mãos. Quem eu era, quem eu me tornei, minha vida oculta nunca mais. Quando eu estiver diante do seu trono, vendo as minhas páginas em suas santas mãos, lembrarei que fui comprado com seu sangue, então não haverá louvor o suficiente pra provar o que eu senti. Não há palavras que vão dizer o temor que haverá em mim. E eu direi, tu és santo, eu verei como és santo, não como por um espelho, mas face a face eu verei. Vou servi-lo pela eternidade, quem um dia na cruz o seu eterno amor eu ganhei. Tu és santo, tu és santo. Quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei o fruto bem em suas mãos. Eu verei seu sonho todo renovado, como era desde o princípio. E eu direi, tu és santo, eu verei como és santo, não como por um espelho, mas face a
estiver diante dos seus olhos, eu verei meus dias num livro em suas mãos. Amém, Senhor. E a tese da nossa pregação de hoje é: a eternidade é para todos os seres humanos? Sim. Para todos os seres humanos. Agora, porém, tem aqueles que não querem. A eternidade é para todos os seres humanos, são para todos. Mas tem aqueles que não querem a eternidade gratuita dada por Deus. E esse, infelizmente, Deus não vai levar força para o céu. Que Ele não é um Deus opressor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai dos céus e da terra. Mais uma vez elevamos nosso pensamento ao trono da graça. Não porque haja mérito em nós, mas nos méritos daquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, é que nós nos introduzimos ao trono da graça, em louvor, gratidão ao nosso grande Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar, e viemos aqui também para ouvir a mensagem que o Senhor mandou para nós nessa manhã. Abençoa essa pessoa, meu Deus, que está em dúvida sobre a eternidade. Toma ela em Tuas santas mãos, Senhor, e dirige os passos dela, para que ela possa, meu Deus, no dia que o Senhor voltar, ela possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para subir contigo. Ou então, meu Deus, se no dia que o Senhor voltar, essa pessoa esteja dormindo no pó da terra, e ela possa ouvir a voz do anjo dizendo: levanta que o Senhor te chama. Meu querido Pai, toma-nos em Tuas santas mãos, Senhor. Os dias para nós têm sido tão difícil, e mais amargo vai ficar, porque assim são as Tuas profecias. Mas dai-nos força e coragem, para que nós sejamos corajosos, para passar por esses dias maus, e ser vitoriosos, porque essa é a Tua promessa para nós. Fica conosco, Pai, nos leve em paz para nossos lares. Abençoa a Tua igreja, abençoa as colunas dessa igreja. Toma conta, Pai, da Tua igreja, porque ela aqui, Senhor, é a luz do Espírito Santo nessa comunidade. Abençoa, Senhor, livra dos maus, faz com que sejam resistentes contra o mal. Deus, tome conta, Pai, de cada um deles. Obrigado por tudo. Nós Te pedimos essas bênçãos, é em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, a gente pode ficar lá ou já vai? Pode ficar lá, né?